Revisão, nono ano, capítulo 3, Europa. Então, natureza europeia. O clima predominante na Europa é o clima temperado, vegetação temperada também, tá? 4 estações do ano bem definidas, primavera, verão, outono, inverno. Sobre o relevo do continente europeu, nós temos o predomínio de planícies, há planaltos, há montanhas, porém, a maior parte do continente é coberta por planícies. Sobre a hidrografia, a parte norte, às vezes alguns rios acabam congelando durante o inverno, principalmente mais próximos à Rússia e a Noruega. Deixa eu ver agora aqui. Cortina de ferro. Sobre o continente europeu também, nós temos aí o quarto menor continente do mundo. Cortina de ferro. Durante a Guerra Fria, a Europa ela poderia ser dividida ao meio. Então, assim como existe a linha do Equador, que é uma linha imaginária, a cortina de ferro também era. A cortina de ferro ela tinha como objetivo de separar aí a parte leste da parte oeste. A parte leste ficaram do lado do socialismo durante a Guerra Fria, a parte oeste do lado do capitalismo, por isso que são mais desenvolvidas. E ainda sobre a parte da economia, nós temos os principais IDHs na região nórdica, Noruega, Islândia, Finlândia, Dinamarca, os maiores DHs. DH ele serve para poder medir o desenvolvimento entre autodesenvolvido, emergente, semelhante ao Brasil, e subdesenvolvido, semelhante a muitos países africanos. Então, a parte nórdica existem os maiores DHs mundiais. A maior PIB, que é a economia de um país, fica na parte central, a exemplo da Alemanha, tá? O Reino Unido também tem um PIB gigantesco. Então, a parte central também é considerada como o coração econômico do continente. Sobre a economia, a parte industrial, nós temos grandes indústrias na França, na Itália também, tá? A Itália faz parte da parte mediterrânea. Sobre a natureza, ainda sobre o clima, acho que ficou faltando só uma partezinha. Então, a maior parte, clima temperado, as temperaturas mais baixas de clima frio, polar, na parte nórdica, e as temperaturas mais quentes ficam ao sul, né? Clima mediterrâneo, Portugal, sul da Espanha, sul da Itália, Croácia. Envelhecimento, tá? A Europa, o continente europeu, passa por um envelhecimento. O que é um envelhecimento populacional? Quando a estrutura está envelhecendo. Então, as crianças se tornando adolescentes adultos vivendo ainda mais como idosos. Sem reposição, porque as famílias elas optam por ter poucos filhos. Então, a estrutura está envelhecendo sem que haja uma reposição. Qual que é o problema disso? Que na Europa já é crescente a falta de mão de obra por conta desse envelhecimento populacional. Muitos países europeus eles até têm um incentivo para que as famílias elas possam ter filhos para ter mais mão de obra para que a economia não entre em queda. União Europeia, tá? A União Europeia ela surgiu lá depois da Segunda Guerra Mundial, onde algumas nações, Benelux, no caso que era Bélgica, Netherlands, muitos conhecem por Holanda e Luxemburgo, acabaram se unindo para poder sair dessa crise após a Segunda Guerra Mundial. Então a Benelux deu muito certo, acabaram evoluindo para a CECA, depois Comunidade Econômica Europeia e chegaram atualmente à União Europeia. Então de 3 países atualmente estão aí em cerca de 25 a 27 países. A União Europeia ela teve uma quebra muito grande há cerca de 2 anos atrás com o Brexit. Brexit é a saída dos britânicos, BR de britânicos, exit de saída. Por que os britânicos saíram da União Europeia? Por 2 motivos. Primeiro, por conta que eles estavam perto, mas nunca estavam juntos. Um exemplo da União Europeia é que possui um único exército, uma única moeda, utilizada pela maioria, utilizam ali um parlamento, né, uma política comum, e o Reino Unido praticamente acabava estando perto, mas não estando junto, no exemplo da moeda. Lá eles utilizam a libra esterlina, que é mais valorizada do que o euro. Então, esse é um dos motivos. A economia. Muitos acabavam sendo não favoráveis ao auxílio de países com economia menor.
Um exemplo dos PIGs, que foram os países que mais quebraram com a crise de 2008, Portugal, Itália, Irlanda, Grécia, Espanha e o Reino Unido, eles eram contrários ao auxílio a estes países que não conseguiam controlar sua economia de forma correta. Uma outra alegação também da população para sair da União Europeia eram os casos de xenofobia. Então era muito comum, por exemplo, um africano lá da Angola acabar indo para Portugal, que foi o país que realizou o imperialismo, a colonização deles, e depois este angolano, vendo que a vida era melhor na Inglaterra, saía de Portugal e ia para a Inglaterra por conta dos acordos firmados entre a União Europeia de livre circulação de pessoas. Então, os ingleses eram contrários a esse tipo de imigração. Então, por conta disso, acabaram também votando para a saída da União Europeia, por conta dessa livre circulação que há entre os países da União. A União Europeia, ela tem alguns acordos, como a zona do euro, que são os países que acabam adotando o euro como moeda padrão. Então isso acaba formando ali um mapa regional da utilização do euro. E também existe o espaço de Schengen, que é o espaço onde os países eles podem ter seus cidadãos circulando de livre e espontânea vontade. Cansei da Inglaterra antes, vou morar aqui na Alemanha. Cansei da Alemanha, vou morar na França. Então, esse espaço de livre circulação é chamado espaço de Schengen. Capítulo 4. A Rússia. A Rússia, país emergente, faz parte dos BRICS, junto com o Brasil. A Rússia é extremamente rica em gás e petróleo. A Rússia, ela depende muito da exportação dessa matéria-prima e acaba comercializando grande parte desses recursos com o continente europeu. Precisa constantemente do auxílio de outras nações, porque não tem acesso ao mar, ao norte, fica congelado durante boa parte do ano. Então, por essa falta de acesso, precisa do auxílio da Ucrânia, de outros países ali próximos do leste europeu, para circulação ali da sua matéria-prima. A Rússia interfere bastante nos países do leste europeu, por conta que eles são ex-socialistas. Então, viu essa proximidade durante a Guerra Fria. Então, boa parte da interferência da geopolítica da Rússia é por conta dos meios de transportes, por conta dos recursos naturais e energéticos, gás e petróleo. Depois nós temos movimentos separatistas. O que é um movimento separatista? É uma parte da população que ela acaba não estando contente com seu governo e querem se tornar um país independente. Um exemplo é a Iugoslávia, que era uma junção de vários países em um único país, onde que o general Tito tentou realizar essa fusão, não deu certo. Várias culturas diferentes, várias economias diferentes, e acabaram, da Iugoslávia, que era o único país, formando vários outros, por esse movimento separatista. Um outro movimento separatista que nós temos é do País Basco, lá na Europa, e também a Catalunha. Então, tanto uma quanto a outra não conseguiram realizar e concretizar esse movimento separatista. Então, não tiveram sucesso, assim como a Iugoslávia teve. Lá na Catalunha, eles têm uma cultura diferenciada, uma economia diferenciada que praticamente carrega boa parte da Espanha. Então, assim como São Paulo carrega boa parte do país, a Catalunha também carrega boa parte da Espanha. Por isso, reivindica o movimento separatista. Próximo, capítulo 5. Continente asiático. Do continente asiático a gente pode citar aqui como relação à natureza a Cordilheira do Himalaia, com o Monte Everest, maior montanha. Então automaticamente você já entende que há um tectonismo extremamente forte nessa região. O subcontinente indiano, que é a Índia, junto com Bangladesh, Paquistão, Laos, Myanmar. Então essas nações, elas formam uma região que é chamada de subcontinente indiano. O subcontinente indiano praticamente é tomado ali pela Cordilheira do Himalaia e eles sofrem bastante com choques tectônicos, fazendo parte então do Círculo de Fogo do Pacífico. Vocês aprenderam no 6º ano. O Círculo de Fogo do Pacífico é a área que acaba circundando os países onde que tem muito encontro de choques ali de placas tectônicas, causando terremotos, maremotos, vulcanismos e a formação aí de grandes cadeias montanhosas.
O Himalaia também acaba favorecendo para chuvas de monções. O que é uma chuva de monção? Chuva de monção é uma chuva potencializada, tipo como se fosse uma chuva 2.0. É exemplo daquilo que acontece aqui no nosso verão, no Sudeste, onde que nós temos deslizamento de terras, enchentes, pessoas perdendo suas casas. Então, as chuvas de monções são chuvas potencializadas que afetam a população, principalmente de baixa renda. Sobre o endotectonismo, existe ali no continente asiático uma disparidade de países mega ricos e países mega pobres. Um exemplo, Singapura. Singapura é um dos países ali com os melhores IDHs do mundo. Singapura tem ali, praticamente o tamanho do estado de São Paulo e é um dos melhores países do mundo para poder se viver. Diferentemente, do Vietnã, ou do Laos, ou Bangladesh, onde que existem populações extremamente pobres. Então há essa disparidade econômica. Um exemplo também ali do Oriente Médio. Até o início do século XXI, somente Israel era um país desenvolvido no Oriente Médio. Hoje nós temos ali o crescimento de outras nações. Sobre o tectonismo com a economia, se acontece um terremoto no Japão e acontece um terremoto no Laos, os dois países não conseguem se reconstruir de forma igual. O Japão tem uma infraestrutura já preparada para atender essas necessidades dessas suas populações, diferente dos países mais pobres, que não possuem esses recursos. E por último, capítulo 6, Índia e China. É um capítulo mega recente, a gente está acabando de fazer, está tudo mega fresquinho, então só dá um resuminho aqui básico. Sobre a Índia, também faz parte dos BRICS, tem uma economia emergente, muito semelhante ao Brasil, tá? Então, muito semelhante em tudo, tá? Na tecnologia, na industrialização, tem um destaque ali para áreas tecnológicas, produção de softwares, vacinas, boa parte das nossas vacinas são compradas de lá, e assim como o Brasil, há uma concentração de renda gigantesca, onde que uma pequena parte da população é extremamente rica e uma boa parte da população vive à margem da miséria. Tá? A expectativa de vida do indiano é cerca de uns 60 anos de idade. É muito baixa. Sobre a Índia, nós estudamos sobre o sistema de castas, hoje proibido, mas por séculos acabou dividindo socialmente a população entre os mais ricos e os mais pobres. Na Índia predomina o hinduísmo. O rio Ganges está muito ligado, às atividades religiosas. E agora sobre a China. Então a China passou por uma pobreza muito grande no século passado e hoje é a segunda maior economia aí do mundo, extremamente crescente. Na China temos uma grande produção tecnológica, as maiores empresas elas estão nas ZEEs. A China durante muito tempo acabava meio que copiando a tecnologia do mundo todo e atualmente se desponta aí até um protagonismo. O protagonismo é a autonomia. Então hoje os chineses criam seus próprios produtos. Sobre a China nós temos ali também, nós falamos sobre Hong Kong e Taiwan, que são duas províncias autônomas. Não são países, mas são províncias autônomas. Taiwan tem um destaque ali para produção de semicondutores, produção de softwares também. E em Hong Kong ficou ali dominado pelos britânicos durante muitas décadas. E atualmente Hong Kong faz parte da China, porém é uma parte democrática da China. Uma parte democrática, uma parte livre, uma parte de crescimento econômico muito grande. Eu acho que é isso que a gente pode estudar por aqui. Um abraço e até mais.